Cumprimento a cada um dos nossos amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez para estudarmos a nossa revista intitulada de Conhecendo o Espírito Santo. Nós já estudamos o Espírito Santo nas 5 lições passadas, mostrando a sua pessoalidade, a sua divindade, o Espírito Santo na Trindade, o Espírito Santo com seus títulos e símbolos. Estudamos o Espírito Santo no Velho Testamento e agora chegou a hora de estudá-lo no Novo Testamento, que é de fato o título da nossa lição de hoje, o Espírito Santo no Novo Testamento, que é hoje o nosso estudo de número 6. Aqui, na verdade aplicada, nos diz que no Velho Testamento, embora houvesse diversas manifestações do Espírito Santo, nós temos a informação, pela teologia neotestamentária, que o Espírito Santo, de modo muito mais expressivo, se manifesta em todos os crentes após a conclusão do eterno sacrifício de Jesus. Então, nós já vamos aqui, sem muita delonga, para o comentário, introdução, que diz que se no Antigo Testamento o Espírito Santo operava de modo abundante, a sua presença no Novo Testamento ela é muito mais ampla, muito mais ostensiva, pelo fato de que o Espírito Santo operou de uma forma gloriosa, principalmente no ministério de Jesus e depois no povo de Deus, através dos apóstolos, através dos presbíteros, dos pastores, de muitos líderes ali do Novo Testamento, concedendo dons espirituais, fortalecendo e trazendo as novas revelações que ainda faltavam para completar aquilo que Deus havia de revelar para o seu povo. No Novo Testamento, o Espírito Santo é visto como aquele que habitava de modo limitado em certos líderes do Velho Testamento, e também que em outros líderes que não eram tipos de Cristo, ele descia apenas sazonalmente, a habitação dele não era permanente, ele descia sazonalmente, ad hoc, para capacitar os líderes do Velho Testamento, como reis, profetas, sacerdotes, juízes, homens ungidos da nação de Israel, para que através deles Deus pudesse manifestar a sua glória e realizar certos milagres, trazer a libertação do povo quando estava na mão de inimigos opressores, e também aos santos profetas que traziam as mensagens de Deus para revelar as profecias e as mensagens e os planos e propósitos de Deus para a humanidade. Mas o interessante é que o Espírito Santo ele aparece sempre como um ente despersonalizado, ele é visto sempre como o ruá, como o vento, o poder dinâmico de Deus que operava de uma maneira muito bonita, mas sem essa expressão de pessoalidade como o Novo Testamento nos apresenta, Espírito Santo é sempre visto como o Espírito da promessa, como aquele que seria derramado de uma maneira universal sobre toda a carne, e que de fato isso só veio se cumprir no Novo Testamento, depois que Jesus sobe aos céus, roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo em cumprimento à promessa e a toda a simbologia que dizia respeito a ele lá no Velho Testamento. E aqui no tópico 1, nos fala das referências ao Espírito Santo nos evangelhos, Então, se nós temos contato aqui no Novo Testamento com o Espírito Santo, o primeiro contato que nós temos é através dos evangelhos que mostram o Espírito Santo como o Espírito dinâmico, como aquele que realiza as obras de Deus de uma forma muito gloriosa, que é aquele que está sob Cristo para poder manifestar a glória e o poder de Deus, expulsar demônios, realizar maravilhas, fazer o mar se calar, multiplicar pães e peixes, dar vista aos cegos, fazer muitas coisas gloriosas. Tudo isso se fez pelo poder do Espírito Santo, que aparece agora capacitando o Filho de Deus para exercer com poder todos os ministérios na vida do Filho de Deus. Então, se no Novo Testamento as obras, no Velho Testamento as obras
do Espírito Santo eram bastante desenvolvidas, no Novo Testamento elas aparecem de modo mais ostensivo, de modo muito mais dinâmico, de modo muito mais eficiente, vamos dizer assim, do que no Velho Testamento. Até porque Millard J. Erickson diz que o nome Espírito Santo é raramente empregado no Antigo Testamento. E a expressão mais comum é Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, o que de fato trazia uma certa dificuldade de se entender o Espírito Santo como um ente pessoal, né? Porque Espírito Santo é de fato o nome dele, né? Do Espírito de Deus, que é citado apenas 3 vezes no Velho Testamento. É citado lá no Salmo 51, versículo de número 11, onde Davi diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 63, versículo 10, quando o profeta mostra que os israelitas eles entristeceram o Espírito Santo e ele mesmo pelejou contra eles. Me foge da memória outra referência no Velho Testamento que cita o título Espírito Santo, que aparece apenas 3 vezes ali no Antigo Testamento. Mas só que ele aparece agora de modo muito mais abundante no Novo Testamento. No Novo Testamento, segundo Rubin e Brodman, ele aparece citado cerca de 132 vezes. Então a gente vê que o Espírito Santo no Novo Testamento, ele começa ali, já desde os evangelhos, a manifestar um protagonismo muito mais profundo, né? Porque aparece o seu nome completo citado como o Espírito Santo, dando a ele ênfase à sua pessoalidade, de modo que ele agora deixa de ser apenas visto como um ruá, como um vento dinâmico, agora é visto como o Espírito dinâmico, como a pessoa dinâmica da Santíssima Trindade que executa tudo aquilo que o Pai estabeleceu através do Filho, no que diz respeito ao plano de Deus, à economia da salvação, à organização de Deus para manifestar a sua glória ao mundo, né? Então, os teólogos como J.I. Parker e A. Bentz dizem que nesta nova dispensação, o Espírito Santo é visto como o Espírito dinâmico, né? Como aquele que guia, coordena, direciona, que dá capacidade à igreja, que distribui dons espirituais, que distribui o fruto do Espírito para todo aquele crente que é nascido de novo pelo sangue de Jesus e que ele é visto também como o Espírito regenerador. O interessante é que a palavra dinâmico no grego significa dunamis, né? Que traduzido para a nossa língua tem a mesma expressão de uma dinamite, que é aquele... Imagina o poder de impacto de uma dinamite numa montanha. Ela consegue destruir e botar abaixo uma montanha de pedra. E é justamente esse espírito dinâmico, esse espírito poderoso, é que agora é visto de uma maneira maravilhosa no Novo Testamento. No Velho Testamento, ele descia aqui e acolá para capacitar um ou outro líder, mas no Novo Testamento, depois que Jesus ele morre, ressuscita ao terceiro dia, depois de ter derramado o seu sangue, purificando todo o povo de Deus, o Espírito Santo vem agora e traz uma certa capacidade à igreja. A igreja de fato passa a ganhar também a sua autonomia, né? Ela nasce com Cristo, mas ela ganha autonomia através do poder do Espírito Santo, que começa a capacitar a igreja de uma forma gloriosa e a cada crente individualmente para manifestar o reino de Deus com poder, né? Antes era um único profeta, antes era ali, dependendo da situação, um líder, um rei, um sacerdote, que era visto como um intermediário entre Deus e os homens, e que para que os homens conseguissem se aproximar de Deus, tinham que recorrer ao rei, tinham que às vezes recorrer aos sacerdotes e às vezes ao profeta. Mas depois que o Espírito Santo agora desce sobre a igreja lá no Pentecostes, esta igreja agora tem acesso a Deus através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que em Cristo todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então é esse Espírito que vem capacitar dinamicamente, individualmente a cada crente a manifestar o reino de Deus com poder. Então aqui no tópico 1.2, o Espírito Santo
sendo discutido de uma maneira maravilhosa, né, e importantíssima nos evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, e também em João. O que são evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são aqueles que são conhecidos pela referência, pela semelhança, né, pela igualdade ou pela a proximidade das narrativas, né? Aquilo que se encontra num livro geralmente se repete em outros livros, com alguns detalhes a mais, outros com detalhes a menos, mas de modo que as narrativas são bem semelhantes e concentradas nesses livros, né? E aqui, então, o Espírito Santo, ele, nesses evangelhos sinóticos, que são conhecidos como Mateus, Marcos e Lucas, por causa da sua relatividade e também da semelhança, né? E das narrativas, nos mostram o Espírito Santo ali de uma maneira maravilhosa, né? Brodmann, por exemplo, diz que no livro de Marcos o Espírito Santo é citado 6 vezes, Mateus vai um pouco mais adiante, dobra a referência, cita Jesus 6 vezes, mas é no livro de Lucas, na mensagem lucana, né? No Evangelho lucano, que ele, nos 2 tratados que ele escreveu, a Teófilo, que é no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e depois no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas tem um trabalho muito grande de citar o Espírito Santo 74 vezes. É praticamente quase que, aí vamos dizer que a metade das 132, né, citações, mais da metade das 132 vezes que o Espírito Santo é citado em todo o Novo Testamento. Isso, Ralph Riggs, Bentes, Renovato dizem que se dá pelo fato de que Lucas ele se esforça muito para nos manifestar Cristo como o único detentor da total plenitude do Espírito Santo. Nós vemos aqui que em Lucas o Espírito Santo ele é visto como aquele Espírito que primeiro viria sobre o Messias para capacitá-lo a fazer e a manifestar a glória de Deus aos homens, né? Foi o Espírito Santo que deu todo o poder para que Jesus pudesse operar de uma maneira sensacional e sobressalente tudo aquilo que Deus deveria realizar para mostrar ao mundo que ele era o Messias. O Espírito Santo veio sobre Moisés, veio sobre Elias, veio sobre Eliseu, veio sobre os profetas de uma forma maravilhosa, mas ninguém teve com tanta grandeza, com tanto poder e majestade, o poder glorioso do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo habitando corporalmente, completamente em outra pessoa, mais do que em Jesus. Moisés talvez seja a maior referência dessa plenitude do Espírito, né? Mas porque ele era um tipo exclusivo de Cristo ali no Velho Testamento, como sendo aquele que é o que apresenta a lei para o povo de Deus, e que Deus, pelo seu Espírito, ele usa Moisés como detentor do Espírito para que se manifestasse o poder de Deus através de Moisés, indicando que o Espírito Santo, então, foi dado como um meio de demonstrar que aquele homem, Moisés, era de fato o escolhido de Deus para levar a lei e para manifestar o seu poder a Israel. Mas agora, no Novo Testamento, esse tipo mosaico de Cristo se cumpre agora em Jesus, que traz a nova aliança para o povo de Deus e que é de fato que tem toda a plenitude do Espírito para agir. Em Lucas, por exemplo, a gente vê o cumprimento da profecia, né, de Isaías 61, né, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para apregoar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele fecha o livro da lei e diz: hoje mesmo se cumpre a profecia, né? Então, de fato, ali Lucas mostra Jesus como aquele que recebeu a plenitude do Espírito de Deus, à semelhança do profeta Moisés, para poder estabelecer um novo marco para o povo de Deus
no Novo Testamento. Mas diferente dos escritores sinóticos, o apóstolo João é o único que se destaca em relação aos outros três escritores, Mateus, Marcos e Lucas, porque ele tem uma narrativa que é bem diferente, né? Ele demonstra, né? Ele se esmera em demonstrar a natureza teantrópica, a teantropia, que é Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus homem, e ele também ainda trabalha com a missão de nos antecipar a vinda do Espírito Divino, do Espírito Santo, que é aquele que também daria continuidade ao ministério de Jesus, né, seguindo as suas orientações. Então, acredito que João, ele ali tem pelo menos 3 capítulos ali, o 14, o 15 e 16, para falar do ministério do Espírito Santo na igreja. Então, além de revelar Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, João talvez seja aquele que debruçou pelo menos, que usou pelo menos 3 capítulos da sua obra, né, para falar do glorioso Espírito Santo que viria para nos conduzir em toda a verdade, que viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que viria como aquele que é enviado pelo Pai e pelo Filho para glorificar tanto o Pai quanto o Filho. Então, o evangelista João aqui no Novo Testamento, ele nos traz a revelação desse glorioso Espírito que é enviado por Deus e por Cristo para que ele continue a obra de Deus aqui conosco na terra. 1.3, aqui no tópico 1.3 diz o Espírito Santo no ministério de João Batista. Irmãos, o ministério de João Batista foi um ministério glorioso. Para anunciar que o Messias viria, ele tinha que ter também o Espírito Santo. Ele era um arauto do rei. Ele precisava do selo do rei para anunciar a sua chegada. E qual era o selo do rei Jesus naquele momento? Era de fato a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo agora sobre a vida de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe Isabel, né? E quando criança, depois de desmamado, pouco tempo depois aí, ele já foi levado para os desertos e os estudiosos dizem que ele tenha provavelmente crescido na comunidade de Curã, né, entre os essênios, que eram uma comunidade de sacerdotes ali, que se preparavam, que se isolavam das demais lideranças de Israel e que tentavam viver uma vida casta, uma vida pura e não seguir ali aquela linhagem dos fariseus, que já era uma linhagem deturpada de pessoas que não estavam mais de acordo com a lei de Moisés. Então eles viviam isolados no deserto. E Zacarias provavelmente levou o seu filho como sacerdote para ser criado lá, e depois, quando ele tivesse 30 anos de idade, que é a idade em que os sacerdotes eles são consagrados ao ministério, vem João Batista como sacerdote para preparar aquele que viria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Foi revelado por Deus a João Batista que Jesus era não somente aquele que é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas é também aquele que batiza com o Espírito Santo. E João compreendeu de uma forma gloriosa que aqueles pecadores regenerados por Cristo depois teriam o direito de receber o dom do Espírito Santo e que somente a cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é que possibilitaria o Espírito de Deus a viver no interior do homem pecador. João Batista disse que eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, esse vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista já tem a revelação de que Jesus ele veio para executar duas grandes e gloriosas obras que não eram possíveis no Velho Testamento. Primeiro, ele veio para cumprir toda a simbologia sacrificial do Velho Testamento e depois ele veio também
para batizar os remidos pelo seu sangue com o poder do Espírito Santo. E essa revelação veio pelo Espírito Santo ao profeta João Batista, e João Batista teve esse conhecimento de que Cristo era aquele que tinha a autoridade de Deus de cumprir a promessa do Pai, de batizar todos os escolhidos de Deus com o Espírito Santo. O tópico 2 diz: o Espírito Santo em Cristo e no crente. O Espírito Santo ele gerou a Cristo no ventre de Maria e lhe deu um corpo humano livre do pecado adâmico, irmãos. Então, o Espírito Santo aparece de uma forma gloriosa já, mostrando que ele é Deus, porque é ele quem faz com que o Filho de Deus, que já é eterno e preexistente, ele nasça no ventre, humanamente no ventre de uma mulher virgem, cujo nome é Maria, e esse ente de Deus que nasce sobre Maria, no ventre de Maria, ele recebe um corpo humano livre do pecado de Adão. Nós vamos estudar isso melhor quando nós estivermos falando lá sobre o Espírito Santo em Cristo. Então, o Espírito Santo também guiou Jesus em todo o seu ministério, né? Mostrando ao mundo que Cristo seria o Filho de Deus, e ele desce sobre Jesus no Jordão em forma corpórea de uma pomba, né? Para assegurar para João Batista que ele de fato era o escolhido, que ele de fato era o Messias enviado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que sinal João Batista teria para que ele pudesse ter esse conhecimento de que Jesus era o profeta de Deus, o Filho de Deus que viria para dar sua vida em favor do mundo. O interessante é que João Batista, na sua vida, na sua infância, ele não conviveu com Jesus, né? E por isso que ele aparece dizendo: olha, eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e pousar como uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O interessante é que João Batista não conhecia Jesus, mesmo sendo primo de Jesus, né? E a Bíblia nos informa então que por causa de João Batista é que o Espírito Santo desce em forma corpórea como de uma pomba, para que João Batista tivesse esse sinal de que ele de fato seria aquele que deveria morrer pelo pecado da humanidade, como o Santo Cordeiro de Deus, que é visto em toda a liturgia sacrificial do tabernáculo de Moisés, e agora ele está de fato tendo um contato com a imagem real que projetava aquela sombra para o Velho Testamento. Cristo agora seria o Cordeiro que daria a sua vida para salvar o mundo, e que seria também aquele que receberia o Espírito Santo, para que João Batista soubesse que ele era um enviado de Deus. Depois do batismo, o Espírito Santo agora leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e a Bíblia nos diz ali então que Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo, porque ele retorna no poder do Espírito, né, para a sinagoga de Nazaré, para declarar cumprida a profecia de Isaías 61. E Lucas é que nos dá essa informação lá em Lucas capítulo 4, do 16 ao 21, quando Jesus, num dia de sábado, ele recebe ali nas suas mãos como um grande rabino da sinagoga, e ele abre ali então o rolo de pergaminho em que estava escrito ali a profecia de Isaías 61, e ele diz que nele se cumpriu então aquela profecia, de modo que o povo entendeu que era o jubileu prometido, que era o ano da libertação, que o tempo da vitória do povo de Israel, que vivia oprimido na escravidão, esse agora que estava cheio do Espírito, era o que tinha a autoridade de trazer de volta os anos roubados, de trazer de volta a alegria perdida, de livrar o povo da escravidão, de dar o perdão das dívidas, de dar o perdão dos pecados. Era de fato nele é que se cumpririam tudo isto por causa do Espírito Santo. Foi na unção do Espírito Santo que Jesus operou todas as maravilhas registradas nos evangelhos. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, os apóstolos dizem: mas nós somos testemunhas de que Deus enviou a Jesus
e que este foi ungido por Deus pelo poder do Espírito Santo, o qual saiu, né, por toda Israel, fazendo o bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Ungiu a quem? Ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Ele deu poder para que Jesus pudesse realizar todas as obras de Deus. Também foi através do Espírito Santo que Jesus deu mandamento aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele foi recebido nas alturas, conforme Atos 1:2, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos seus profetas. Hebreus 9:14 diz que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo como imaculado, né? Se ofereceu a Deus como um sacrifício imaculado para nos salvar. É o Espírito também que ressuscita Jesus dentre os mortos, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, então aquele cujo Espírito habita dentro de vós, ele também vos dará, né, vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, né? E ele também foi conduzido, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e também reconduz Jesus ao céu. Então, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele operou pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse aos escribas e fariseus: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus ou pelo Espírito Santo, certamente chegou o reino de Deus até vocês, né? Tópico 2.2 fala da vida de Deus através do Espírito Santo. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque no capítulo 3 de João, Jesus diz a Nicodemos que é necessário o povo nascer de novo, né? E ele pergunta, mas como é possível um homem nascer já sendo velho? Jesus disse, olha, aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento não era um nascimento em carne, mas era a regeneração da alma que antes estava contaminada pelo pecado. Era a restauração, era a poligênese de Deus, né? A restauração da alma do homem caído pelo pecado, agora pelo poder de Cristo através do Espírito Santo, é que o homem seria uma nova criatura. Ele diz: aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A samaritana também ouviu Jesus dizer que a água que ele der ao homem será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E a gente sabe que a fonte que Jesus estava dizendo, e também ela se repete lá na festa dos tabernáculos, diz respeito ao Espírito, né? Que todos os que nele crescem haveriam de receber. Que Espírito é esse? É o próprio Espírito Santo. É o agente executor dos propósitos de Deus através do povo de Deus. Moody diz que o Espírito é o princípio ativo da vida no homem, e D.A. Carson explica que nascer de novo, nesse caso, é o mesmo que nascer da água e do Espírito, é algo paralelo. Aqui nós dizemos que Deus é o manancial de águas vivas, conforme essas referências que os irmãos estão vendo. Então, quando alguém é remido pelo sangue de Jesus, resgatado pelo sangue de Jesus, essa pessoa agora tem o coração purificado dos seus pecados e imediatamente, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe a água viva, que é o Espírito Santo, e tendo então ali a imediata regeneração e restauração do seu espírito caído por causa do pecado de Adão, da sua alma, né? Que é regenerada. Aquele que estava morto no pecado agora recebe a vida do Espírito de Deus e agora é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então isso é algo fenomenal. Aqui no tópico 2.3 nos fala da promessa do Espírito Santo como sendo não só para certos indivíduos, mas para todos os crentes que acreditam em Jesus, né? No dia de Pentecostes, nos mostra ali que Pedro, em sua primeira mensagem ao povo judeu da diáspora, dos romanos e novos convertidos, prosélitos ali presentes, ele disse que o dom
que a promessa do dom do Espírito Santo dizia respeito a todos aqueles que estavam presentes e a todos aqueles que fossem chamados pelo Senhor. Em Atos 2,38 ele diz: mas essa promessa diz respeito a vós, a vossos pais, aos vossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O interessante é que os cessacionistas dizem que esse derramar do Espírito Santo, ele é dado ali apenas para os crentes ali do início do Novo Testamento, como os apóstolos de Cristo, para que eles pudessem executar ali os milagres de Deus, que eram as credenciais dos apóstolos, mas que depois que os apóstolos morreram, o Espírito Santo já não era mais dado da mesma forma que ele foi dado ali. Mas Pedro já nos diz, pelo próprio Espírito, que essa promessa diz respeito a nós, aos nossos pais, né? Diz para os judeus: olha, isso diz respeito às vós, aos vossos pais, aos vossos filhos, né? E a todos quanto Deus, vosso Senhor, chamar. Isso nos diz o quê? Que essa promessa do derramamento do Espírito, ela permanece ativa, sobretudo depois da conclusão do Novo Testamento. Porque o efeito do Novo Testamento, ele não tem efeito conclusivo. As reticências estão abertas e a promessa de que o Espírito Santo estará atuando em nossa vida ainda é muito vigente, porque o Espírito, segundo a promessa de Jesus, permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Billy Graham, ele nos diz de uma forma maravilhosa que agora nós já não estamos mais esperando pela chegada do Espírito Santo, porque agora é o Espírito Santo que está operando, esperando por cada um de nós, né? Agora não somos nós que estamos mais esperando por ele. Ele é que está esperando por nós, para que nós assumamos o nosso papel de agentes missionários desta obra gloriosa, porque Ele é que trabalha conosco em toda essa missiologia cristã, nos capacitando com poder e com autoridade, nos dando dons espirituais, nos santificando, nos trazendo a cada dia mais uma plena comunhão com Deus. Então, é o Espírito Santo que veio como a promessa e essa promessa foi cumprida. Os discípulos lá do início da igreja primitiva receberam dessa gloriosa presença do Espírito Santo, e a glória de tudo isso para nós é que o Espírito Santo ainda continua presente no coração de todo crente verdadeiro nos dias de hoje. Aqui no tópico 3, fala do Espírito Santo na igreja primitiva. 3.1, o Espírito Santo na capacitação dos primeiros fiéis. O interessante é que o poder do Espírito Santo veio de uma forma gloriosa nos crentes primitivos, né? Aquilo que Jesus fazia, conforme João capítulo 12, versículo 14, ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. O interessante é que Jesus já promete que as obras que ele fez, elas são possíveis de serem feitas de uma maneira muito mais abundante, porque do mesmo Espírito que estava sobre ele, haveria também de repousar sobre todos aqueles que agora foram alcançados pelo sangue da sua cruz. E a todo aquele que crê em Jesus poderá também fazer a mesma obra que Jesus fez e faria maior ainda, porque ele iria para o Pai. Muitos interpretam isso como sendo uma promessa de Jesus exclusiva para os apóstolos, mas nós vemos que não foram apenas os apóstolos que realizaram grandes milagres ali, né? Que tiveram a experiência do poder do Espírito Santo em suas vidas. Nós vemos Paulo e Silas ali de uma forma maravilhosa, né? Barnabé e muitos outros homens de Deus, né? Que tiveram um contato glorioso com o Espírito Santo e que foram plenamente usados por ele, né? Muitos outros crentes ali também, que não eram apóstolos, como Estevão, como Filipe, que era um evangelista, né? E que foram poderosamente usados pelo Espírito Santo, né? Para poder mostrar que não seria utilizado, que não só os apóstolos é que teriam autoridade para realizar os milagres de Deus, mas quem dava autoridade aos apóstolos e aos demais crentes do Novo Testamento era o próprio Espírito Santo, que usa quem quer, como quer, e ninguém pode determinar quem é que vai ou não
ser usado pelo Espírito Santo. Então, o interessante é que quase 3.000 almas já foram salvas logo no primeiro sermão de Pedro durante o dia de Pentecostes, quando as pessoas ouvem que aquele momento ali estava sinalizando o cumprimento da profecia de Joel, e depois daquela explanação poderosa de Pedro, quase 3.000 almas foram salvas, né? E ali então o evangelho começou a se multiplicar, o Espírito Santo deu poder maravilhoso para que a igreja primitiva começasse a realizar a obra de Deus. E o nosso diácono Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele morreu sendo o primeiro mártir cristão, pregando poderosamente com o poder do Espírito Santo ali, com uma sabedoria tão irresistível que os seus opositores, não aguentando ali a sabedoria e a profundidade do conhecimento que ele expôs, o mataram porque não conseguiam resistir ao espírito que estava sobre Estevão, né? Após a morte de Estevão e ante as ameaças do Sinédrio, os fiéis da igreja primitiva agora se espalham por toda Israel, e o interessante é que esse espalhar não foi um espalhar acidental, foi a mão de Deus, né, movendo os servos de Deus pelo poder do seu Espírito para ir e cumprir o ide de Cristo lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E eles ali começaram a se espalhar ante as ameaças do Sinédrio, e eles descem ali, como Filipe descendo a Samaria, né, anunciando Cristo de uma forma gloriosa, os samaritanos sendo resgatados pelo poder do Evangelho, Pedro ali pregando a família de Cornélio, que é aquela primeira leva de gentios a receber o batismo do Espírito Santo, né? E depois nós vemos ali as grandes epopeias, né, de Paulo e Barnabé sendo separados pelo Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo a pregar de uma forma maravilhosa o evangelho entre os gentios. E na mesma ousadia do Espírito Santo, Paulo é levado a Roma, de onde, pelo poder do Espírito Santo, ele expande o evangelho, e de lá, como ponte, ele queria pregar na Espanha, né, porque ele entendia que da Espanha em diante o evangelho seria apregoado às demais nações, e isso de fato, o evangelho nos alcançou até os dias de hoje. Isso não foi por uma mera obra do acaso, mas foi por obra do Espírito Santo que o evangelho nos alcançou. 3.2, o Espírito Santo nas cartas de Paulo. Nós temos aqui no apóstolo Paulo talvez a pneumatologia mais robusta e muito mais completa, porque nos escritos de Paulo é que nós temos a revelação de que o Espírito Santo ele tem várias atividades na vida do crente. Ele é chamado de Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito que habita em nós. Paulo disse que o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, que nos ajuda a orar, mesmo que nós não saibamos orar como convém. Esse mesmo Espírito interpreta os nossos gemidos inexprimíveis e traduz ele como oração diante do Pai. Que esse também é o mesmo Espírito que, além de interceder por nós, é que, segundo a vontade de Deus, ele distribui 9 dons espirituais para capacitar toda a sua igreja, que nos concede o seu fruto e que nos guia em toda esta verdade. Em nossa relação com ele, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Também diz em 1 Tessalonicenses 5:19, não desprezeis as profecias e não extingais o Espírito, né? No sentido de frear a atividade do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós dependemos do Espírito Santo para tudo na obra de Deus, né? Ele também diz que o Espírito Santo é o que nos testifica da nossa filiação com Deus, quando ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, que o nosso espírito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Também Paulo nos diz que o Espírito Santo é o que nos sela para o dia da nossa redenção, que o Espírito Santo é dado como garantia em Cristo de que Deus cumprirá a promessa de que nos salvará. Então,
Paulo ele tem uma pneumatologia muito robusta e um conhecimento muito interessante de como Deus ainda continua operando na vida do seu povo. Tópico 3.3 fala do Espírito Santo nas outras cartas apostólicas e também no Apocalipse de João. Nós vemos que no livro de Hebreus o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno, né? Quando o escritor diz que se as cinzas de uma novilha, quando é espargida, ela pode perdoar os pecados, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará os nossos corações, né? Pelo poder do Espírito e também através do glorioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, né? É também chamado de Espírito da Graça, porque o Espírito Santo é aquele que é responsável por, através da mensagem cristocêntrica, de nos transmitir lá a graça de Deus. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o Espírito Santo, como Deus, ele nos transmite a graça de Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar e nos purificar de todos os nossos pecados. Tiago nos diz que o Espírito Santo tem um intenso ciúme. Pedro nos diz que é ele quem nos santifica, que repousa sobre nós, né? O Espírito da glória e de Deus, né? E é o que inspirou os seus santos profetas quando ele diz que as Escrituras não vieram de particular interpretação humana, mas que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Também nas cartas joaninas, nós vemos que nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, que nós conhecemos a Deus e que nós temos comunhão com Deus por causa do Espírito que ele nos deu, né? Que ele também testifica e que ele é a verdade. E Judas nos diz que nós devemos orar no Espírito Santo. No livro de Apocalipse, nós temos diversas referências em relação ao Espírito Santo, sobretudo o apóstolo nos ensinando a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. É o Espírito Santo agora que toma a palavra de Jesus e aplica ela aos nossos corações. E ele diz que todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito em Apocalipse também é visto como aquele que dá descanso aos justos e que junto à noiva clama pela vida do nosso esposo fiel. Então fica aqui, irmãos, a nossa participação, e nós vimos aqui que o Espírito Santo no Novo Testamento está envolvido em todos os aspectos da nossa salvação, e aqui nós, irradiados por esse glorioso poder, nós vemos que os apóstolos e os demais crentes da igreja recém-nascida se tornaram os arautos da salvação. Mas o Espírito Santo agora também nos encoraja, nos dá força para enfrentar todo o poder do inimigo e para que nós possamos também ter a nossa participação aqui nesse projeto glorioso de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê no sacrifício eterno de Cristo. Então, finalizo aqui a minha participação. Espero que eu possa ter contribuído um pouco aqui com esta aula, né? E que Deus possa abençoar para que você tenha uma aula maravilhosa com o seu aluno. Deus abençoe em nome de Jesus.